Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, Xará? Beleza, que ótimo. Então estamos aqui segundo dia nosso encontro aí para darmos sequência no que a gente começou a montar. Então a gente começou a montar o treinamento, tanto que eu acho que no último encontro que a gente discutiu o planejamento, a gente conseguiu construir esse planejamento que ficou bem sólido e deu certo que nós conseguimos construir uma metodologia e hoje passar para vocês que essa metodologia estava avaliando aquilo que a gente discutiu no último encontro e criamos esse contexto de uma forma que nós vamos chamar a metodologia de MEC 3P, tá? Então, MEC 3P, por quê? Porque é a política de M de mercado, E de empresa, C de cliente e 3P. 1P é relacionado a produto, o segundo P é relacionado à política comercial e o terceiro P é em cima de processo do plano de ação. Então, a gente discutiu esse MEC 3P, que nós vamos chamar a nossa fórmula de MEC 3P, onde tem que ser construído o planejamento. E tudo que a gente precisa entregar realmente para um lojista, esse lojista que é de varejo, tudo que ele precisa aprender como proprietário, nós separamos o que ele precisa aprender como gerente e também separamos o que precisa aprender o vendedor. Então ficou muito show, eu acho que a gente conseguiu realmente entender a essência do que é preciso, que é necessário dentro de um planejamento, para que a gente consiga entregar para que o lojista ele tenha o resultado dentro de cada um da sua função. Agora nós temos que discutir e entender o quê? Vamos pegar exemplos de a partir do momento que você faz esse planejamento, o planejamento está executado, está rodando dentro da empresa, o que fazer agora para gerar realmente venda? O que a gente precisa realmente entregar para que ele tenha mais resultado? Então, porque se a gente for entender a importância, a gente acabou de chegar ali que o vendedor ele vai ter uma política, ele vai ter uma política onde ele vai ter que seguir prazos, preços, ele vai conhecer ali, a gente preparou a importância dele conhecer o produto, no planejamento a importância de destacar o diferencial de produto, ele vai entender a questão do plano de ação, do processo, o que ele precisa separar entre aquilo que não gera necessariamente a venda, mas ajuda a organizar o processo para que tenha resultado, daquilo que precisa ser feito para a questão de vender. Ele vai entender a questão do diferencial dele quanto empresa, sua missão, seu objetivo, os valores da empresa, e ele vai também compreender o que realmente é o cliente, ou seja, o seu foco na hora de montar o seu negócio, que produto que ele tem que ter, o que ele precisa ter, para poder realmente atender o cliente que ele está especializando ou que ele está montando o seu negócio. Então a gente tem que entender que a gente também montou a questão do planejamento voltada à questão de mercado, para entender os diferenciais, aquilo que ele vai oferecer diferente do concorrente. Mas tudo bem, a gente acabou de montar essa situação, ali todos vão estar preparados para isso. Agora vem um detalhe, vamos para a prática, vamos entender isso na prática, para a gente entender a dificuldade ali do lojista. Porque o cara ele fez o planejamento, mas ele quer vender, agora qual que é a prática? Vamos pensar primeiro ali, imagina a loja, nós acabamos de ter uma loja, nós somos proprietários, aí nós temos uma loja e chega um cliente, como gerar um processo de venda adequado para gerar o maior resultado possível e fidelizar aquele cliente que entrou dentro da loja? Então eu acho que isso é muito importante pensar. É pensar no quê? Vamos pensar nesse envolvimento do cliente que já está chegando na loja. Porque muitas vezes o que a gente tem que pensar, às vezes a gente tem dificuldade de venda, a gente quer atrair. Mas vamos primeiro discutir o que a gente precisa ter nesse treinamento para o cliente que já que ele já foi atraído, independente se foi pela divulgação de alguém, ou pela própria empresa, ou ele passou na frente, Mas o cliente que já chegou, que está ali, que é prioridade, é o cara que está ali dentro. Você não tá, já foi feito um esforço, independente de qual tipo de esforço, deu certo. Então, como fazer para gerar resultado? Acho que é muito importante
nós ensinarmos isso. Então vamos pensar na mesma linha, pensando no proprietário, pensando sempre no gerente, pensando também no vendedor. O que cada um é importante conhecer e saber para que gere esse resultado do cliente que está indo até a loja, beleza? Ok? Então vamos lá. Bom, nos treinamentos e consultorias, o que eu mais sentia é que não existe uma padronização, tá? O que eu vejo de diferença depois do que eu saía de um treinamento para quando eu chegava, é que existe uma cultura de vendedor diferente dentro de uma loja. E cada cultura de vendedor, ele tem uma experiência, uma base. E o que eu senti muito é que o vendedor, ele vem de uma natureza de sentir que para vender, a venda é como se fosse algo nato, de realmente ele nasceu com aquilo, ele aprendeu daquele jeito e ele sabe fazer. Então eu sinto muito que as pessoas têm muito essa sensação de que o vendedor ele sempre está preparado para vender, como se todo mundo soubesse vender e que ele não precisa aprender mais. Eu senti muito isso na questão da hora de dar treinamento, de criar processos e procedimentos na empresa. E essa sensação que transmite isso faz que às vezes ele mesmo tem um bloqueio de aprender. Então acho que é muito importante dentro desse treinamento a gente criar uma sequência dentro do processo de atendimento que demonstre realmente a importância de cada etapa do processo de venda, como se fosse uma receita de bolo. Você ensinar o passo a passo, a importância disso, para que ele realmente entenda que isso vai gerar de resultado dentro da conversão de um cliente. Porque se a gente não conseguir explicar isso de uma forma muito bem detalhada e o resultado que cada etapa disso, que isso vai gerar, faz com que o vendedor ele tenha muita dificuldade em realmente querer absorver isso e aplicar, porque ele tem essa sensação de que ele sabe tudo. E o que eu vejo na relação, um pouco voltado a essa mesma situação do gerente, é que ele tem essa percepção e ele não tem um procedimento para acompanhar resultado. Então o que acontece? Como ele não tem uma padronização, o vendedor, e o gerente ele não tem uma padronização de métrica, ele não consegue realmente avaliar se aquele vendedor ele está evoluindo ou não está. E se ele não está, qual é a parte de melhoria que ele tem que fazer, por não ter uma padronização? Vou dar um exemplo para vocês que eu senti e sinto até hoje. É igual fazer um bolo. Quando você pega um bolo e você segue uma receita, automaticamente, se você sabe cada ingrediente que você usou, na hora que você coloca esse bolo para assar, ele não cresce. Automaticamente você vai perceber que você deve ter errado alguma coisa, principalmente na parte do fermento. Porque ele não cresceu. Se ele torra, significa que você errou numa parte onde assou demais. E como não tem uma padronização dentro do processo de venda, o gerente ele não consegue ter essa percepção de enxergar qual ponto da receita precisa ser modificado. Isso faz com que ele não faça correções. E o fato de não corrigir faz com que no próximo mês só venha cobrança e não venha direcionamentos. Isso faz com que a empresa não evolua. Então, dentro disso, eu sinto a dificuldade e o que eu sinto que vai gerar grande resultado nesse treinamento que a gente está montando é a gente criar essa receita, tá, desse cliente, desde a questão da hora do cliente entrar até a hora de sair da loja. O passo a passo, ensinar mesmo, tudo que tem que ser feito, como fazer e mostrar para ele a importância disso. E dentro do gerente, nós trabalharmos a questão das métricas. Ou seja, o que o gerente ele tem que acompanhar dessa sequência executada pelo vendedor para que ele consiga fazer as correções. E pensando no proprietário, seria mais uma situação dele entender tanto o papel do vendedor e do gerente e saber analisar os números. Eu acho que essa é a sequência. O que vocês acham? O que você acha, Rodrigo? Eu acho assim, isso tudo que você falou é válido, é realmente que as empresas mais sofrem nesse momento, realmente ter uma equipe bem treinada para poder gerar o resultado que precisa.
E dentro disso que você falou sobre o atendimento, a gente já pode já fazer uma divisão. A gente pode vamos falar primeiramente do treinamento, do atendimento presencial, e depois a gente pode fazer o atendimento à distância, aquele que a vendedora ou o vendedor faz através do WhatsApp, ou através de e-mail, ou através de telefone, para a gente poder fazer uma diferenciação. Em algum momento, esse tipo de abordagem, né, de atendimento, ele vai ter as suas particularidades, e algumas coisas vão ter em comum. Eu acho legal a gente pontuar isso e já fazer essa divisão. A gente começa já pelo presencial e depois a gente vai pelo atendimento à distância, né? Que é ou através do WhatsApp ou através de mídias sociais, online, né? E aí, dentro disso, eu acho que cabe já fazer a análise, a seguinte análise. O processo de venda, né, que vai do início ali da abordagem ao cliente, né, até o final, onde ele está indo embora, a gente começar a tentar fazer uma análise da seguinte forma. Eu tenho que analisar também a cultura do meu cliente. Eu acho que a gente tem que começar a analisar de que forma. Exemplo, se uma proprietária tem uma loja lá na periferia, como que é a cultura lá? Como que a vendedora tem que atender daquela forma? Tipo, uma região mais pobre. Se eu estou atendendo no centro da cidade, uma loja de boutique, qual que é a comunicação que aquela vendedora tem que ter? Então, independente da situação, eu acho que vai envolver a parte comunicação, a parte conhecimento, né, de produto e relacionamento com os clientes. Então, temos que abordar alguma coisa nesse fator cultural para não generalizar, não ficar uma coisa só, tipo, esse tipo de atendimento tem que ter. Beleza, o atendimento e processo sim, mas algumas particularidades nessa parte cultural aí de cada região, dependendo do que cada um ganha, do que cada um tem. Por exemplo, se o cliente ele vai lá com um poder aquisitivo maior, como que é a abordagem que eu tenho que fazer com esse cliente? Às vezes um cliente que tem um valor aquisitivo maior, às vezes ele quer ser recepcionado de uma forma. E aquele que tem, de repente, um poder aquisitivo menor, quer ser recepcionado de uma outra forma. Então, independente da situação, né, sem discriminação, sem nada, às vezes são desejos dos clientes, o que eles querem. E às vezes acaba tendo uma diferenciação em relação a isso, né? Ou fazer com que o próprio vendedor consiga identificar a cultura que o cliente necessita naquele momento. Então, através da abordagem, identificar de que forma que ele quer ser atendido. De uma forma mais carismática, mais amiga ou mais até formal. Então, de repente, isso pode interferir. Então, de que forma que a gente consegue já, de início, fazer essa diferenciação para o pessoal já entender que o vendedor ele tem que ser bem... ele tem que conseguir captar isso de uma forma bem sucinta para que ele não erre no atendimento. E aí ele consiga seguir o processo. Então, já no início ali ele conseguir fazer essa abordagem e fazer essa identificação. Certo. Eu acho que dá para a gente encaixar, pensando nisso que você falou, a gente encaixar o quê? Nós descrevermos o passo a passo, desde a abordagem, qual que é as etapas, e trabalhar isso lá no planejamento de cliente. Como a gente fez o planejamento de cliente lá, a gente dentro do planejamento, a gente ensinar realmente o vendedor a entender a percepção do cliente, né? Do que nós chamamos de avatar ou persona, o que cada um conhece de uma nomenclatura, mas na hora de identificar o planejamento do cliente, identificar o perfil, ali identificar realmente a renda, identificar o comportamento, a rotina, porque ali nós vamos ter que identificar isso. E o bacana é que dá para fazer o quê? Lá no treinamento do cliente, o vendedor ele já entender a situação de quem que é o cliente que ele vai se comunicar. Porque daí ele prepara essa comunicação da abordagem, de todos os passos aqui, de quando o cliente entra, em cima desse cliente já potencial da marca. Eu acho show, acho bacana isso. E pegando um gancho do que você falou, vamos pensar aqui junto. Então é importante nós pensarmos qual é o passo a passo, a receita do bolo, tanto para cliente que vem até a loja, qual é o passo a passo, a receita do bolo para um cliente que liga para a loja
E qual que é o passo a passo, a receita do bolo para o cliente que manda uma mensagem para a loja. Então, ou seja, vamos pensar nessas 3 pontas aí. Então, resumindo, o passo a passo, ele vai ser o mesmo procedimento, mas o que vai modificar, muitas vezes, é a comunicação adotada pela forma que ele veio. Se ele vem até a loja é uma forma, se ele liga é outra e se manda mensagem de outra forma. Então, vamos pensar o cliente que vem até ali. Vamos chamar isso do quê? Vamos chamar isso de envolvimento com o cliente balcão. Tá? Isso. Acho que a primeira coisa que nós temos que ensinar dentro desse envolvimento do cliente presencial, do cliente balcão, é a abordagem. Como abordar o seu cliente. Porque, por exemplo, a falta de despadronização, ou seja, a falta de padronização dentro de uma empresa, cria com cada um... ele não sabe a comunicação adequada para poder falar nem o bom dia, o que fala, o que faz. E muitas pessoas, por não saber o que falar na primeira iniciativa, no primeiro relacionamento, às vezes cria um bloqueio já com o cliente. Já cria. Quando ele cria esse bloqueio, ele é uma proteção. O cliente se protege, ele acaba não simpatizando muito com o vendedor. E nesse momento, isso é crucial, principalmente para criar um bom relacionamento. Então, ali nós precisamos criar o quê? No treinamento, ensinar como se aborda o cliente. O que fala na primeira vez que você vê ele? O cliente que chegou na vitrine, né? Como você conseguir pegar e trazer esse cliente para dentro da loja? Tração, quebra-gelo, né? Esse quebra-gelo inicial. Né? Como você faz quando você está próximo dele, porque o que a gente vê? Muitas das vezes os vendedores, na hora que se depara com o cliente ali, a maneira dele abordar, para não ficar aquela coisa de um desespero, você falar com o cliente, aquela abordagem inicial, como que pode fazer isso? Qual que é a maneira certa? E tipo assim, você comentando isso, até lembro de histórias e contextos de pessoas assim que, eu lembrei de uma história, por isso que eu acabei dando risada, que às vezes pessoa que pensa que tá, igual eu dei o exemplo na última reunião que eu tava, que é a mesma coisa de sair na rua pedindo para casar com qualquer um na rua sem conhecer. Então aquele desespero, sabe, da pessoa encalhada. Então é a mesma situação disso que você acabou de mencionar. O desespero, a pessoa está na vitrine, não sabe abordar, chega de qualquer jeito, como se estivesse pegando pelo braço e puxando para dentro da loja. Então é muito importante a gente ensinar qual é a maneira certa. E dentro disso, por quê? Porque é para a pessoa entender qual a padronização correta de fazer. Né? Então, para você não criar esse bloqueio. Então, esse é o primeiro passo. O segundo você conseguiu trazer para dentro da loja. Quando você consegue trazer para dentro da loja, agora você tem que entrar num processo de você fazer uma transição dali. Ou seja, sair desse quebra-gelo que você mencionou e a gente ir para um processo de vender. Mas para você vender, o que a gente tem que pensar e ensinar muito bem é que agora a segunda etapa é uma sondagem. Ou seja, é descobrir realmente a necessidade. As pessoas, a gente ensinar o vendedor que ele tem que descobrir a necessidade. Porque é como se fosse uma dor e nós temos que oferecer uma cura, um remédio para essa dor. Então, nesse momento, o momento não é de dar o remédio. É o momento de você descobrir qual é realmente a dor dele, qual que é o problema que ele tem. Então, a gente ensinar como descobrir a necessidade do cliente. Acho que é muito importante. É fazer o diagnóstico ali para tentar identificar para identificar realmente aquele que o cliente precisa. Bacana, então nós vamos trabalhar o quê? A abordagem disso, ou seja, do cliente, depois indo para um processo de transição, como fazer essa transição de sair desse quebra-gelo e ir para descobrir a dor, essa sondagem, e depois nesse momento saber identificar daí a questão, olha como que já liga a importância do planejamento. Se a pessoa estiver preparada e fez o planejamento e realmente lá no treinamento, na parte inicial que a gente ensinou, o que é produto, o benefício de produto, aqui ela já vai conseguir entender os benefícios e saber que benefício soluciona essa dor. Então aqui nesse momento é importante a gente trabalhar a parte de demonstração do produto. É importante dela ter aprendido realmente a característica, vantagem e benefício do produto e entender como esse benefício aqui ele encaixa para solucionar essa dor. Então ir para essa demonstração do produto. Então isso é bacana, então ensinar a abordagem. Nós vamos ensinar daí essa sondagem, descobrir necessidade, e nós vamos para a questão da demonstração do produto.
Dentro dessa demonstração do produto, o que é importante a gente entender? A gente saber orientar ali, orientar nesse processo, orientar o vendedor a ele entender como dar sequência, porque quando ele vai mostrar o produto, ele vai demonstrar, vai começar a surgir objeções, vai começar a surgir questões o porquê não levar, o porquê não gostar, ou vai surgir perguntas, ou vai surgir questionamentos. Então, acho que é muito importante a gente ensinar nesse processo aqui a questão das objeções, ou seja, como saber as objeções que podem sair na frente com antecipação, estar preparado para responder elas, e como você saber responder cada uma delas. Porque, por exemplo, eu atendi, em todos os anos que eu atendi, gente, as objeções não mudam. O que muda é o despreparo das pessoas. Igual a objeção do tá caro. Essa objeção, todo mundo tem isso em mente. O tá caro pode ser duas situações: tá acima do valor que você está disposto a realmente pagar, ou ele não conseguiu perceber a importância e os benefícios daquele produto de acordo com a necessidade dele. Então, se essas duas situações aparecem o tá caro, essa objeção, pelo fato de você, essas duas respostas que tá solucionado esse problema, você já tem que estar preparado para isso, porque uma você pode trabalhar com antecipação antes de aparecer, e a outra você pode solucionar tendo a resposta pronta de como trabalhar essa situação. Então, é muito importante, se sair essa pergunta, se você já fez a primeira lá, ou seja, você antecipou e trabalhou os benefícios para ele entender a importância do produto, essa objeção ela já vai começar a minimizar a aparição. Você já começou a fazer o quê? Fazer exame. Pegar o exemplo que você acabou de falar, fazer exame. Você acabou de examinar e você acaba descartando, ó, esse problema não tem. Agora vamos examinar para ver se é o outro. Então, se você não faz o exame em cada fase adequada, o que vai acontecer? Você não consegue ter certeza se o tá caro surgiu e por qual é a objeção real que surgiu. Se a objeção realmente é verdadeira ou não. E aqui a gente ensinar como fazer as top 10 objeções do seu cliente e como trabalhar cada uma delas. Porque se a gente treina isso com o vendedor, você minimiza a perca de venda. Então, acho muito importante trabalhar em relação a isso. Dentro dessa situação da objeção, o que é importante mais a gente trabalhar? Dentro da demonstração do produto, eu sinto que assim, existem situações dentro do processo mesmo de venda que faz com que você induza o cliente a entender a importância de forma realmente positiva e verdadeira de levar o produto e você deixar à vontade para que ele simplesmente o defina. Então, é muito importante dentro disso aqui a gente ensinar a partir de gatilhos mentais. Ou seja, o que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são aquelas nomenclaturas, palavras que você introduz dentro de uma comunicação, dentro de uma frase, que faz com que ative decisões, ou seja, ative decisões no cérebro de quem está recebendo essa mensagem. Então, nada mais é do que mensagens formuladas, tá, com palavras-chave que vai fazer realmente quem está ouvindo fazer com que o cérebro impulsione ele a ter que tomar decisões. Tomar realmente uma ação, isso mesmo. Então, acho que é muito importante a gente introduzir essa parte de gatilhos mentais, que isso vai facilitar. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer aqui nesse processo, e não pode esquecer também, é que assim, dentro da situação do processo de sondagem, a gente só tem que entender um detalhe. Quando você começa a sondagem, eu sentia muita dificuldade da pessoa fazer a sondagem no início e esquecer de dar sequência nela. Porque a sondagem ela tem que ir no início e ao fim do processo de venda. Então, às vezes, a pessoa começa a sondagem e descobre um ponto e ela acha que só a necessidade básica, primária do cliente... Aquilo é o suficiente, né? É que às vezes o cliente acaba omitindo ali naquele momento alguma informação e ele tenta resumir ali para responder na hora para o vendedor. E às vezes o vendedor não consegue extrair toda a informação. E é durante realmente da venda ali que ele vai conseguir puxar e extrair o máximo de informação para poder ir quebrando lá na frente a objeção e falando e apontando as características, vantagens e benefícios do produto e fazer isso encaixar e dar essa sintonia.
Porque a venda aqui, querendo ou não, é uma linkagem de informação. Eu linko lá a informação do produto junto com a sondagem para entender a necessidade do cliente e fazer um fechamento de venda bem assertivo. Isso. Então, pega um exemplo para vocês entenderem de situações que eu senti no momento de aplicações. Às vezes a pessoa faz uma sondagem e descobre que a pessoa está procurando uma camiseta específica. E para a sondagem, porque já descobriu que é camiseta. Aí começa só a mostrar o produto, só demonstrar o produto. Ó, tem vermelha, tem preta, tem azul, tem tal. Só que daí não continua a sondagem, porque a pessoa vai falando para ela assim, não gostei, não gostei, não gostei. Mas o não gostei tem motivo, tem porquê. Então, você descobrir o porquê faz com que na hora de demonstrar o outro produto, você comece a realmente fazer a questão do exame que a gente falou. Ó, se não gostou por isso, então já vamos resolver e vamos ver outro que já soluciona. Então, a sondagem tem que dar sequência. Exemplo, eu já vi muito vendedor na prática, ele tem uma camiseta vermelha e azul e dá uma pergunta de sondagem para a pessoa assim, tem preferência por cor? E fazer uma pergunta dessa. Ou seja, lembra aquela objeção que a gente falou que é importante trabalhar? Aqui, ele mesmo está criando a objeção. Você só tem preta e vermelha. E você pergunta que cor que prefere? Então, se ele falar azul, se ele falar vermelha, beleza, mas se ele falar azul? Então, aí é importante a pessoa entender que existe dois tipos de sondagem. A sondagem que você faz, que você vai induzir a pessoa dentro daquilo que você faz, até que é intuitiva. E tem aquela sondagem que você faz que é uma pergunta aberta, mas sem indução, sem direcionar a específico uma peça. Então, qual cor você prefere? Bacana, legal, você tem todas, tem várias pelo menos. Agora, você tem duas cores, o que você tem que fazer na sondagem? Você perguntar de uma forma mais direta, né? Tem preferência na cor vermelha ou preta? Que nesse momento você já vai direcionar a pessoa à tomada de decisão relacionada ao que você tem, porque senão você vai criar uma objeção. Então, olha só, aqui a gente linka uma sondagem com gatilho mental, né? E dentro dessa situação, sem criar objeção. Então, a importância de ensinar a sondagem, gatilho mental e trabalhar a objeção. Então, quanto que às vezes o vendedor perde de venda por não induzir um simples direcionamento desse, né? Então, dentro disso, é muito importante a gente pensar. Então, separar lá na sondagem o que é a sondagem inicial e até que momento a sondagem começa e termina no processo de venda. E que tipo de sondagem tem para ser feito. A diferença entre uma pergunta aberta e fechada. Então, eu acho muito importante. Por quê? A sondagem de uma pergunta fechada é você perguntar para a pessoa e direcionar a pessoa de uma forma que você acaba não descobrindo realmente o que ele precisa, o que ele necessita. Eu acho que é muito importante a gente mostrar as diferenças dos processos de sondagem, como fazer cada processo de sondagem para a gente conseguir gerar mais resultado. Dentro disso, vamos pensar, o cliente chegou, fez a abordagem, descobriu a necessidade, soube fazer a pergunta de uma forma direcionada, de caráter aberto, fez essa pergunta. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro para nós a importância de explicar os dois. O que é o caráter aberto e fechado? O que é uma pergunta de caráter aberto e fechado? A de caráter fechado é uma coisa que você pergunta que a resposta ela pode ser sim ou não. Então, exemplo. Então, por exemplo, posso te ajudar? Sim. Então, isso é uma pergunta de caráter fechado. Agora, se eu mudar a pergunta e perguntar para você, como posso te ajudar? Aí muda, porque você não vai falar sim ou não. Você vai ter que explicar o que você necessita. Então, essa é a diferença do processo de sondagem, é sempre utilizar mais perguntas abertas, para você ouvir mais. Porque você ouvir mais, você vai adquirir mais bagagem e mais conhecimento da necessidade do seu cliente, que vai fazer você conseguir demonstrar produtos, igual o Rodrigo mencionou, que tem mais benefícios para poder conseguir solucionar o problema dele. Eu acho assim, para ficar uma regra bem fácil, Adriano, até para quem estiver no treinamento, para não haver confusão, ao mesmo tempo, saber direcionar uma pergunta e nunca dar a opção do cliente falar não. Então, se a pergunta ela já dá essa conotação e o cliente tem a oportunidade de falar um não, aí você já está gerando negatividade na venda. Então, eu acho que isso é interessante. Conduzir ele de uma forma, né?
conduzindo ele para poder gerar uma resposta que você realmente quer. E essa resposta não pode ser ou não. Então, na venda ali tem que ter um jeito de articular as perguntas de forma bem assertiva para que isso encaixe perfeitamente. Então, essa é a dica ali para a gente poder estar para poder fechar com chave de ouro ali as perguntas com os clientes, certo? Certo. Tá, então vamos lá. Então, fizemos a abordagem, fizemos a sondagem, demonstrou o produto, apareceu objeções, vai entrar como quebrar a objeção, então a gente tem que preparar ali, ensinar nesse treinamento como quebrar cada objeção. Podemos colocar as principais objeções, que praticamente se transformam nas mesmas lojas, as mesmas objeções, mas ensinar também a pessoa a discutir e saber como resolver essas objeções futuras que podem aparecer. Dentro disso, a gente ensinar a questão de gatilhos mentais, que é importante dentro do processo de venda, para que induza o cliente a tomar uma ação. Sabe o que eu pensei? Cortando aí, eu acho que vai agregar aqui. Eu acho que na hora que a gente começa a fazer o treinamento, a gente dá todos os exemplos agora daqui para frente. Que houver um processo, a gente dá o exemplo assim, ó, do que é certo e tipo assim, aquilo que gera resultado é positivo e aquilo, tipo, ter 10 principais perguntas que você tem que fazer em uma abordagem. Aí 10 perguntas que você não deve fazer em uma abordagem. Eu acho que tipo fica mais específico ainda. Direcionado. A gente pode deixar algumas coisas nesse sentido para que eles tomem mais cuidado, porque pode escapar, né? Como o ser humano hoje está muito no automático, e principalmente as vendas, é muita comunicação, muito dinamismo. Sim. Tipo, acho que quando a pessoa bate o olho ali também no que não pode fazer, a chance de gerar um erro na comunicação ou eliminar um vício, né? A eliminação do vício vai ser maior. Então, vamos supor, lá na abordagem das perguntas, o que pode e o que não pode. Então, o que pode e o que deve se tomar cuidado, ou o que não pode. Então, isso no processo inicial ali. E assim sucessivamente. É muito importante a gente entender essa situação. Acho que depois do próximo passo, a gente entender o que? Existe a venda primária. O que é essa questão da venda primária? A venda primária é a gente entender que você tem que tentar atingir, oferecer aquilo que o teu cliente veio buscar. Às vezes a pessoa vem buscar algo, quer comprar um... Vou pegar um exemplo que aconteceu muito prático de uma cliente. Ela foi comprar um carrinho, pegando a data de Natal para dar para o seu neto. Essa é a venda principal. Você tem que atender o que realmente a pessoa veio buscar. Só que você tem que entender que toda venda principal, você tem uma venda que ela pode ser complementar, que ela precisa, ou seja, às vezes o principal para ser usado tem alguma coisa que complementa essa venda, que é a questão da pilha. Isso é uma venda que você vai adicionar. Essas vendas adicionais aí, que são complementares ao produto, ele chega a dar 20% do faturamento no final do mês. Então, às vezes, por exemplo, você compra um tênis, você vende uma meia, você compra uma calça, você vende um cinto. São vendas que você adicionais, porque complementa aquele look específico para ser usado. E além disso, tem a venda secundária ainda. Que a venda secundária, ele não veio buscar aquilo, não é relacionado. Mas a venda secundária a gente chama do que é não complementar. Que às vezes ele comprou uma calça, mas tem algo assim, o cinto vai ser complemento para poder usar a calça. Mas e a blusa? Complementa o look. Ele não é complementar aquele produto específico, mas ele é o adicional. Então essas vendas adicionais, ele faz com que o resultado do seu faturamento no final do mês, em clientes que eu atendi, chegava a dar 20% do faturamento bem feito. Então isso é muito importante trabalhar aqui as vendas, a gente colocar isso aqui quando as vendas adicionais, pensando nas vendas adicionais complementares e não complementares. Isso é muito importante a gente ensinar. Então essa questão da venda, então é muito importante a gente trabalhar essa parte da venda adicional. Dentro disso, de suma importância, gente, trabalhar fechamento de venda. Quantos e quantos vendedores já vi perder venda porque ele continua mostrando, continua ali tentando vender mais ou explicar e ele não sabe o momento de usar a fala certa e que fala realmente utiliza para fechar a venda. Ele não sabe como começar um fechamento de venda, como ir nesse processo. Então é muito importante ensinar a fazer um fechamento.
Então, como perceber que sinais que o cliente dá, que é a hora de momentos de você usar uma estratégia de você usar a comunicação de fechamento. E quais tipos de comunicação tem? Tem várias que você pode utilizar de comunicação e direcionamento para que faça o fechamento da venda. Então, a gente ensinar isso, como fazer esse fechamento e de que forma executar isso e que momento executar. Isso é muito importante. Dentro desse processo, para a gente concluir essa sequência, o cliente ele comprou, fez fechamento, você tem que saber como direcionar o fechamento levando até o caixa e depois saber receber esse cliente do caixa até a porta, levando e conduzindo ele até a porta, para que deixe uma sensação de ele voltar. Eu dou um exemplo simples, quando alguém vai na sua casa, isso é cordial da parte da gente, não ficar na sala lá e dar tchau, o cara sai pela porta e vai embora. Você acompanha a pessoa até o portão e vai conversando com essa pessoa para se despedir como se fosse uma espécie de volte de novo. As portas sempre vão estar abertas. E essa mesma situação que a gente tem que fazer, eu chamo isso nos processos de treinamento da questão do processo de fazer o convite. Então, dentro disso, nós precisamos fazer esse convite para o cliente de ele realmente voltar. Então, como que você faz esse processo de levar o cliente até a porta, e como você faz, o que você fala no convite? Porque o convite, ele já começa sendo pós-venda. Porque eu já percebi muitos clientes, depois que saírem da loja, se arrepender de ter comprado. Isso acontece muito. No calor do momento, você toma a decisão, depois se arrepende. Nesse convite, nós temos que ensinar como trabalhar não com gatilhos que você faz, induzir o cliente a entender que ele tomou uma boa decisão. Ou seja, ali a gente tem que mostrar. Ali o que complementa esse convite? Normalmente a gente utiliza situações demonstrando que, olha, se comprou o presente, por exemplo, para o neto, mostrar, você fez a melhor decisão da sua vida, porque esse benefício vai solucionar isso para o seu neto. E ele vai ficar muito feliz, vai te agradecer o resto da vida. Ou seja, você demonstra que aquela decisão que ele tomou vai solucionar o problema que ela demonstrou lá no começo. E que aquilo vai transmitir aquela sensação para ela no resto da vida dela. Então, você transmitir isso no convite, ter essa mensagem para você fazer isso, vai fazer com que no momento que ela chegar na casa, ou for demonstrar ou avaliar a tomada de decisão, faça com que o cérebro dela lembre dessa situação de benefício, para não gerar esse arrependimento. Então, é muito importante no fechamento a gente trabalhar essa questão de convite. Bom, então nessa situação, nós temos que trabalhar desde a abordagem até o convite na questão de balcão. E o que é importante também? A gente transformar essa sequência, essa receita que a gente criou aqui passo a passo, de como usar isso na ligação, como usar isso na mensagem do WhatsApp e como usar isso no cliente presencial. Então é muito importante a gente ensinar isso dentro do processo de venda para os vendedores. Agora, pensando na questão do gerente, o que é importante? A gente definir métrica. Métrica, ou seja, o que o gerente tem que acompanhar desse processo? Então, por exemplo, vamos pegar do cliente presencial. Uma das coisas que é muito importante é você saber a quantidade de venda executada. Então, de cada atendimento do vendedor, quantos eles converteram em resultado, em venda mesmo? Então, se entrar 10 clientes na loja e desses 10 clientes, qual que é a quantidade de clientes que conseguiu fazer e executar a venda? Então, essa é a primeira métrica muito importantíssima do gerente saber. Então, que é a que a gente chama de taxa de conversão. Que é se entrou 10, atendeu 10, vendeu para quantos? Primeiro passo. O segundo passo, que é muito importante a gente ensinar, é a questão do quê? Se vendeu, será que conseguiu vender quanto para aquele cliente? Que é o ticket médio. Que é assim que você consegue adicionar e ver se a venda que foi feita também, mesmo se convertida, se foi convertida a quantidade máxima que poderia ter sido feita. E nesse ticket médio, ele vai acompanhar a métrica e conseguir perceber até a diferença de um vendedor para outro, ensinar isso, ele ter essa percepção. Porque às vezes um vendedor, ele atende 10, vende para 3, mas ele vende com ticket médio alto. Às vezes tem outro que ele atende 10 e vende para 7, mas ele vende mais, converte mais, mas vende ticket médio baixo.
Então ali ele consegue perceber que não é só a quantidade de conversão, mas é o quanto vende para cada cliente. Então é entender essa média, porque aqui nesses 2 pontos, por exemplo, você consegue entender na taxa de conversão se a situação de descobrir a dor dele, se você conseguiu sanar essa dor, converte. E se você conseguiu fazer venda adicional, o ticket médio vai ser maior. Então aqui ele consegue, com esses 2 parâmetros, conforme o resultado que tem, saber pontos aonde ali ele está errando. Pontos aonde o vendedor ele não está conseguindo gerar o resultado. Então isso é muito importante em relação dentro do processo para ele acompanhar. Então essas métricas aqui é muito importante a gente ensinar a ele, o gerente, principalmente para acompanhar esses resultados. Outra situação que é muito importante também dentro desse processo é o quê? Quando o cliente ele entra dentro da loja, você faz abordagem, faz sondagem, é muito importante uma métrica que ela não é palpável em número, mas é perceptível em questão de controle de qualidade. É o qualitativo, não quantitativo, que é você perceber o desempenho, ou seja, você observar uma métrica mais de análise. Então, você criou uma padronização e o vendedor ele executa a padronização, o gerente ele tem que ter uma análise qualitativa, ele observar o atendimento desse vendedor e dentro desse processo que ele observar, ele acompanhar realmente e observar se fez abordagem, fez sondagem, se ele seguiu a receita do bolo. Isso é uma percepção. Isso você não vai conseguir medir em números, mas vai conseguir medir em análise, observando o processo e o atendimento. Então, se você faz isso, de fazer uma análise qualitativa, observando esse processo, você vai conseguir medir. E dentro disso, é a questão então da análise qualitativa. E dentro disso, tem uma outra situação, que é importantíssimo disso, que é uma análise de feedback mesmo. Que é o quê? É você fazer uma reunião para você identificar pela percepção do próprio vendedor. Ou seja, é uma métrica que vem do próprio vendedor. Ele passar a não conversão, o porquê que não converteu isso. Então, esses pontos eu acho muito importante a gente avaliar essas métricas para a gente adicionar. E avaliar se tem mais alguma métrica que a gente não citou aqui até o momento, e que gerou mais resultado nos nossos clientes, que é importantíssimo ter. E na parte mais voltada ao proprietário, acho que é importante ele conseguir entender o valor de tudo. Porque às vezes o próprio proprietário ele não entende o valor disso. Então ali é um momento que ele não vai vender, ele não vai ser o gerente, mas ele ter a parte dele de entender o valor. Realmente, qual é o valor da métrica? O quanto isso impacta, o quanto isso gera de positividade e qual que é o valor de ter uma padronização realmente dentro do processo e qual o resultado que isso pode gerar. Então, quando a gente fala de número, fala de resultado, eu acho que é muito mais perceptível para o proprietário ele conseguir entender a importância e até dar mais atenção para que siga isso realmente da forma correta. Então, é muito importante a gente dividir esses 3 pontos dentro desse processo. Então, eu acho que na parte de envolvimento, nós teríamos que trabalhar nessa situação. Treinamento voltado para a questão do vendedor, na ligação, mensagem e cliente presencial, desde a abordagem até o convite. Na parte do gerente, trabalhar métricas, avaliar todas as métricas que isso realmente é importante para o dia a dia e como fazer as correções, como ele saber avaliar essa métrica e dar a correção, porque não adianta nada ele identificar a taxa de conversão baixa e ele não saber como corrigir isso, como incentivar. Não adianta você saber que o bolo queimou e não saber depois mudar e colocar uma temperatura menor ou menos tempo. Então você tem que saber como direcionar. E na parte do proprietário, a gente saber realmente ensinar o valor disso. Então isso a gente fecha a parte de envolvimento, que é importante a gente trabalhar. E dentro disso a gente já trabalha a parte de conversão, que é a parte de como fechar realmente a venda e converter as vendas dentro desse processo de venda. Outro ponto que é muito importante é, a gente chegou até aqui e a gente está convertendo ele. Beleza, mas e quando a loja, que a maioria dos problemas que a gente sente quando vai fazer consultoria, né, e dar treinamento, tá, tudo bem.
Eu aprendi agora. Agora eu sei pegar um cliente, eu sei envolver, eu sei converter. Mas eu não tenho ninguém para fazer isso. Ninguém vem estar na minha loja. E agora? Então é muito importante a gente pensar e discutir como prospectar um cliente. Como atrair clientes para a sua loja. De que formas tem. Como fazer isso de uma forma online, como fazer isso através de uma forma offline, quais as formas de prospecção existem no mercado e quais delas que geram mais resultado hoje. Eu acho que isso é um tema muito importante para a gente adicionar. Então, quero que todo mundo reflita esse ponto e vamos trabalhar isso no nosso próximo encontro aí e discutir como prospectar daí clientes. Eu acho que aí entra numa linha muito bacana de gerar grandes resultados para os nossos clientes desse treinamento, beleza? Certo? Valeu mais uma vez, obrigado pela participação de vocês aí, tá? E fica para o nosso terceiro encontro a gente conseguir concluir como prospectar clientes. Vamos lá, prospecção, próximo tema. Abraço. Vamos lá, abraço.